Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por sua palavra, louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre confiar em Deus. Eu queria levantar alguns exemplos de homens e mulheres que confiaram no Senhor, verdadeiramente confiaram no Senhor. E já queria refletir o que significa confiar. Quantas vezes nós abrimos as nossas bocas e dizemos que confiamos, eu confio no Senhor, Senhor, eu confio em Ti. E minutos depois nós estamos duvidando, estamos sem acreditar que aquela situação vai ser resolvida, que aquela pessoa vai ser liberta, que aquele casamento vai ser restaurado, que aquela situação vai ter alguma mudança. E nós precisamos refletir sobre o que significa confiar. E se não confiamos, precisamos pedir ao Senhor que nos acrescente confiança, que nos faça confiar, que nos dê essa segurança, essa tranquilidade em descansar no Senhor, de que Ele é Deus acima de tudo, acima de todos, e que nós precisamos confiar e descansar no Deus que pode todas as coisas, mesmo quando essas coisas não estão como queríamos que estivessem, mesmo quando a situação parece estar fora de controle, ela não está, porque Deus, Ele nunca perde o controle de nada. Então vamos ler rapidamente no capítulo 12 de Gênesis, que vai falar sobre quando Deus chama Abraão. Eu penso que um dos maiores exemplos de pessoas que confiaram em Deus, um dos maiores exemplos de confiança em Deus é Abraão. E vai dizer no capítulo 12, no 1, diz que disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então Deus, Ele manda Abraão ir, sair da zona de conforto, sair do meio daqueles que ele conhecia, sair de certa forma daquilo que já era seguro para ele, né? E vai para uma terra que tu não sabe nem qual é, nem que rumo é, nem como vai ser lá, tu não sabe de nada, mas vai porque eu vou fazer de ti uma bênção. Vai, porque eu serei contigo. E ele confia no Senhor. E aqui a gente não tem dúvida, porque a confiança, ela é regida por uma atitude. Quando eu digo que eu confio, as minhas atitudes precisam demonstrar que eu realmente confio. Se eu digo que confio e estou angustiada, se eu digo que confio e estou o tempo todo falando naquele assunto, na verdade isso não é confiar, né? A gente precisa pedir de fato que o Senhor nos dê essa confiança, é descansar naquele barquinho, quando Jesus estava no barquinho, que o barco está afunda, não afunda, e a onda vai derrubar, vai virar o barco, e Jesus estava descansando, né? Literalmente descansando, na certeza de que Deus estava no controle mesmo naquela circunstância, né? Então confiar é isso, é eu entregar, é eu orar, entregar e ter confiança de que o meu Deus é poderoso para mudar aquela situação. E se muitas vezes aquela situação não for mudada da forma que eu queria que fosse, Deus é aquele que vai me sustentar e vai me dar graça. Um pouco mais adiante, no capítulo 13, Abraão já tem viajado bastante, já tem montado tenda, desmontado tenda, já passou pelo Egito, já passou por um período de fome, de escassez, momentos difíceis, de luta mesmo, né? Toda aquela história com Ló, seu sobrinho também, passa por muitas coisas, ele se separa de Ló, mais na frente, algum tempo depois, mas no capítulo seguinte, no capítulo 13, o Senhor vai dizer a Abraão, no versículo 15 do capítulo 13, porque diante de uma terra, né, terra que era de outras pessoas, lembrando que a terra não estava lá perfeita, pronta para Abraão chegar e morar, né, mas diante de uma circunstância impossível para o homem chegar e tomar posse de uma terra, principalmente naquela época onde tudo era disputado em guerras, né, na espada. Então Deus, ele vai dizer para Abraão no versículo 15, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Note, eu darei a ti. Abraão, tudo isso que tu tá vendo, toda essa terra, essa expansão que você tá vendo, vai ser tua e vai ser da tua descendência. Imagina alguém ouvir isso, alguém que já tem quase 80 anos de idade,
alguém que a esposa já é idosa, alguém que a esposa, além de ser idosa, logicamente não tinha mais regra menstrual, alguém que é idoso e que não tinha um filho, não tinha filho nenhum, alguém que não tinha descendência. Descendência é quem descende, é quando você, a sua descendência é alguém que descende de você, seu filho, seus netos, porque descenderam dos seus filhos, que seus filhos descenderam de ti. Você é descendente da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, tataravós, mas se você não tiver filho, você não tem descendência. Você é descendente de alguém, porém você não tem descendência. E nesse momento, Abraão não tinha descendente, mas o Deus que confunde tudo, que faz tudo como ele quer, que usa pequenos para confundir grandes, usa tolo para confundir sábios, usa o que não pode para confundir o que pode, usa o que não sabe para confundir o que sabe. O que ele vai dizer? Ele vai dizer: eu vou te dar toda essa terra, e não é só para ti não, vai ser para tua descendência também. Toda a tua descendência vai tomar posse. Olha o que é confiar em Deus. Olha o que é confiar em Deus. E Deus ainda diz no 16: eu farei a tua descendência como o pó dessa terra. Eu estou dizendo, Abraão, que vai ser muita gente, né? Muita gente vai descender de ti, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então contarás uma descendência. Então vai ser tanta gente que vai descender de ti que ninguém vai poder contar. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então levanta, bota o pé, vai andando metro a metro, porque ela vai ser tua. Eu tô te falando. Então aqui no 18 diz que Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Então mais uma vez Abraão toma posse, se levanta, desorganiza todas as tendas, tira todo mundo. Era uma multidão de gente acompanhando Abraão, muitas tendas, os auxiliares, os pastores. Vamos tirar as tendas e vamos para outro rumo, vamos seguir outro rumo, porque Deus está mandando novamente. Depois de tantas vezes que Deus já tinha mandado, que ele já tinha feito muitas mudanças, vamos desarmar tudo e agora nós vamos para cá. Porque Deus, ele disse que é assim. Se Deus mandou ir, eu vou. Se Deus disse que vai fazer, ele vai. Isso é confiar em Deus. Então tem muita coisa que poderíamos falar sobre a confiança de Abraão. Abraão, ele demonstra confiança em todos os sentidos, e tantas outras situações a gente vai poder falar de Abraão e falar de confiança em Deus. Mas eu vou destacar um outro personagem bíblico que também nos fala muito sobre confiança. E eu gostaria agora de pular alguns capítulos, alguns livros da Bíblia adiante, até o livro de 2 Reis, capítulo 5, e falar sobre agora uma mulher, na verdade uma menina. A Bíblia sequer fala o nome dessa menina, não dá muitos detalhes sobre ela, mas ela é um exemplo de confiança em Deus, e a gente aprende muito com essa menina. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, começa narrando o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então nós lemos o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 5. O que nós aprendemos com essa menina? O que isso tem a ver com confiança? Esse capítulo começa narrando a situação de Naamã, um grande homem, um grande herói de guerra, um estrategista, um homem de batalha, um homem respeitadíssimo pelo seu rei. Porém, esse homem, ele era leproso. Os leprosos, eles ficavam excluídos completamente da sociedade, mas esse homem não. Esse homem, como ele era um herói de guerra, como ele era muito respeitado e o rei tinha muito apreço por ele, ele ainda tinha um convívio ali com a sociedade. Quando ele se colocava com aquelas roupas, suas armaduras que um herói de guerra usava, suas muitas estrelas nas roupas, suas espadas, toda aquela caracterização que um herói de guerra tinha no seu cavalo, na sua carruagem, muito bonita, né? Muito com seus soldados ao seu redor. Então camuflava sua lepra, e aquele homem era respeitado, é tanto que ele conversava com o rei.
da Síria, né? A Síria havia conquistado muitas guerras, muitas batalhas, muitos povos através de Naamã. Então o rei era muito grato a Naamã e o considerava e o tinha em alta estima. Então o que acontece? Em uma dessas muitas batalhas, uma menina, né, essas muitas batalhas encabeçada por Naamã, uma das tribos de Israel é invadida e uma menina ela é levada cativa. Lógico que se essa menina é levada cativa, ela não foi convidada. Vamos passar uns dias na minha terra? Não, ela é arrastada no meio do seu povo. Ela é levada porque era parte do processo. Invade a terra, mata os homens, leva as mulheres e as meninas para serem nossas escravas. Vamos levar os bens deles, o que eles tiverem, animais, e as meninas e as mulheres para serem escravas. Era isso que acontecia. Então, se essa menina foi levada cativa e não levaram a mãe, porque não é destacado isso, fala só dela, devem muito provavelmente, não está explícito na Bíblia, mas você refletir, ler um pouco sobre o contexto de guerra, a família dessa menina foi toda assassinada. Os seus vizinhos, os seus amigos, tudo que ela conhecia como família, como lar, tudo que ela tinha, o conceito de casa, de família, de estabilidade havia caído por terra, porque tudo havia sido destruído, sua história. Aqueles que ela amava, aquelas pessoas que a amavam, que cuidavam dela, porque ela era apenas uma menina, não era ainda uma moça, era uma menina talvez de 12, 13, 14 anos, como chamamos hoje de adolescente, pré-adolescente. E ela está nesse contexto e é arrancada desse contexto para um contexto completamente diferente. É levada para ser escrava e não convidada. Na casa de Naamã, ela é levada para servir. Ela é levada para viver uma vida de dedicação a outras pessoas em um outro país, porque ela é levada para um outro país que falava uma outra língua. E ela foi viver naquele contexto. A angústia daquela menina, a Bíblia não narra, mas não é difícil a gente pensar que ela tinha todos os motivos do mundo para viver uma vida de angústia, talvez de depressão, de incredulidade, porque como é que Deus permite que tudo isso aconteça? Eu agora não tenho mais nada, não tenho ninguém, não tenho para onde ir, não tenho expectativa mais nenhuma. Mas uma atitude dessa menina mostra que, diferente disso, ela conhecia as coisas de Deus concernente ao reino do Senhor e ela tinha confiança em Deus. Porque quando ela se depara, ela começa a observar que naquela casa, que naquela família, existia uma mulher que chorava muito provavelmente por um marido que estava para morrer. A lepra matava, a lepra não tinha cura. A gente sabe disso, né? Hoje tem, mas na época não. A lepra não tinha cura. Pegou lepra, era esperar, era trocar as ataduras da pele que ia caindo, vai trocando a atadura, e chega um momento que a lepra come a pessoa praticamente por completo, né? Então, ela viu seu marido morrer a cada momento. Eles não tinham certamente mais intimidade. Como é que vai ter intimidade o homem que está caindo, né, nos pedaços com sua esposa? Então eles viviam uma vida de sofrimento, de angústia, de um lar de luta. Ela percebeu que naquela casa pessoas choravam, pessoas sofriam. Ela percebeu que naquela casa aquele homem chegava e, ao tirar sua super roupa de herói, ele precisava também tirar as suas ataduras de leproso. E ela foi contemplando aquela cena de tal forma que ela foi deixando o problema dela de lado, tal forma que ela entendeu, ela foi para o mundo espiritual e ela compreendeu que o problema dela era muito pequeno diante daquilo. Ela sabia que tinha um Deus eterno, um Deus todo-poderoso. Ela sabia que Deus podia mudar qualquer situação. Ela lembrara do que o profeta pregava, o profeta Eliseu, o profeta que quantas maravilhas Eliseu falou, quantas maravilhas Deus fez através da vida de Eliseu. Então aquela menina, ela certamente devia ter ouvido muito do que Eliseu falou. E ela lembrou do que Eliseu falara. Então ela tinha a informação privilegiada. Ela sabia que alguém podia mudar aquela história, ela sabia que alguém... E ela podia ter pensado, não, mas ele me trouxe como escrava, ele me maltratou, é bem feito para ele. Eu quero que ele morra, porque ele fez um estrago
na minha casa, no meio do meu povo, eu sou vítima. Ela podia ter se vitimizado, né? Mas também era a confiança dela no Senhor, também era o temor e a confiança dela no Senhor, que ela lembra de Eliseu, que ela traz à memória os milagres que Eliseu realizara, e ela diz: ah, se o meu senhor Naamã, meu senhor, se ele soubesse que existe um homem de Deus, Eliseu, que pode curá-lo, se ele soubesse que existe um homem de Deus, e ela leva essa informação, e ela diz para a esposa de Naamã, ou seja, ela aprendeu a língua, né? Já tinha passado algum tempo, certamente ela aprendeu a língua, é tanto que ela se comunicava com a esposa de Naamã. E ela fala de Eliseu. Certamente ela falou: olha, ele já fez esses milagres, já fez esse, já fez aquele, tantas coisas ele já fez. Então ela deve ter compartilhado. Cheia do Espírito Santo, ela compartilhou o que Eliseu já havia feito, que Deus, melhor dizendo, que Deus já havia feito através da vida de Eliseu. E ela conta para a mulher, e a mulher se enche de esperança. Opa, a esperança. Meu marido pode ser curado. Então a menina, ela traz vida para aquela casa, ela traz esperança para aquela casa. Não lerei o capítulo todo, mas quem conhece a história sabe desenrolar, sabe o que ocorre, sabe que Naamã vai e que Naamã é curado. Então isso é confiança. Poderia falar em outros personagens bíblicos, tantos outros, mas eu sei que a reflexão vai ficar muito grande. Mas eu quero dizer para você que citar pelo menos alguns nomes. Estevão. Você pode pensar em Estevão, o primeiro mártir. Leia sobre Estevão. Se não leu ainda, leia mais sobre Estevão. Que exemplo de confiança. Que exemplo de confiança. Maria, a mãe de Jesus. Que exemplo de confiança. Aceitou confiar em Deus, emprestar seu útero para ser mãe do Senhor, mesmo sabendo o que ao longo dos anos ela foi ouvindo e foi sabendo o quanto ela iria sofrer. E isso é confiança. Os apóstolos, alguns capengaros, sim, tiveram suas falhas, os seus apóstolos, seus discípulos, né? Mas por serem homens naturais, carnais, natureza adâmica, tiveram suas falhas, porém se reergueram espiritualmente e foram e são exemplos de confiança em Deus. Então, se formos ler a Bíblia, nós vamos ter muitos homens, mulheres, como Débora, por exemplo, que nos ensina sobre confiança, que nos ensina sobre confiar em Deus. E o que é confiar? É descansar, é entregar na certeza de que Deus vai agir, né? Confiar, quer dizer que eu entrego e não oro mais? Ora sim, você vai continuar orando sobre isso, mas você vai orar descansando, você não vai parar a sua vida por conta de determinada situação, aflita por conta de determinada situação. Você vai confiar em Deus. E aí, eu não tenho essa confiança, irmã Paloma. Eu não tenho. Eu quero dizer para você que confiar não é fácil. Talvez alguém abra a boca, os coaches por aí, tem muitos crentes com palavras motivacionais, dizendo tanta mentira e tanta gente acreditando. Confiar não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Ser crente em Jesus Cristo não é fácil, porque nós lutamos com um inimigo ferrenho. Quem é? Nossa carne, nós mesmos. É difícil, a língua quer falar e nos leva a pecar. O pensamento o tempo todo, contra um, contra outro, e a gente peca também no pensar. Então é uma luta constante. Então confiar em Deus também não é fácil. Mas é possível, porque esses homens e mulheres da Bíblia confiaram no Senhor. Então a gente pede, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus e Ele nos dá. Então peçamos ao Senhor fé. Senhor, me dê fé para que eu confie. Note que a confiança e a fé, elas caminham juntas. E automaticamente quando eu tenho fé, eu tenho confiança, né? Caminho para isso. Então eu preciso pedir ao Senhor fé para que eu confie, fé para que eu prossiga, para que eu avance, para que eu possa ser edificada a cada dia. Então fácil não é, mas é possível. Eu oro para que o Senhor me dê fé e confiança todos os dias.
né? Então que Deus te abençoe, que Deus ministre ao seu coração, que você seja cheio do poder do Espírito Santo, que você seja uma pessoa de confiança, que você venha confiar, que o Senhor venha te dar fé, acrescentar fé na tua vida e na minha vida, para que possamos prosseguir de maneira tal que agrade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.